transbordando da presença de Deus. Amém, querida. Deus te use. Saúde essa amada igreja com a paz do Senhor, amém? Gostaria de agradecer o convite da pastora Sabrina, pastor Edilson, dizer para essa igreja que vocês são um presente para mim, um presente na minha vida. Para mim é uma honra poder estar aqui compartilhando da palavra que Deus me deu. Eu sou casada, tenho 2 filhas. Minhas filhas não puderam me acompanhar, nem o meu marido, porque eles estão num campeonato, que a minha filha joga vôlei. Mas trago deles um abraço. E quando a pastora Sabrina me convidou para trazer essa palavra, eu fiquei assim, eu falei, Senhor, mas sou eu, né? Até falei para a Sabrina, eu falei, Sabrina, mas como? Ela, Senhor mandou. Foi assim que ela falou comigo. Senhor, foi o próprio Deus que te fez esse convite. E eu não imaginava que eu fosse experimentar de uma geração de oração em menos de 20 dias depois que a Sabrina havia me convidado. E eu quero dizer algo para vocês, quando Deus te convidar para algo, quando Deus te ordenar algo, quando Deus trouxer algo para a sua mão, você entenda que primeiro Ele vai te experimentar. Ele vai te experimentar, e Deus verdadeiramente me experimentou. Eu sou uma mulher de oração, eu tenho um trabalho interdenominacional, que é o Efésios 6, onde a gente faz uma conferência anual, e ano passado eu não pude fazer. E eu meio que falei assim para o Senhor, Senhor, eu não quero mais esse ministério, eu não quero mais saber disso, eu não quero mais saber de trabalhar com oração, porque a gente tem que sempre experimentar antes, a gente acaba sendo provada naquilo que a gente está ministrando. Sabrina conhece meu trabalho, sabe como é que Deus faz ali. E o Senhor falou assim para mim, eu não te dei o direito de desistir, eu te chamei para seguir, ser forte e corajosa. Desde o início eu já tinha falado sobre isso com você. E quando o Senhor me deu o texto que eu falaria aqui hoje, eu também não imaginava que esse texto passaria pela minha casa. Eu vou ler agora o texto para vocês e ao longo o Senhor vai ministrando. Salmos 24, versículo 6. Quando o Senhor me deu esse texto, Ele falou assim para mim, esse texto é para mulheres que vão mudar uma geração de joelhos. E eu falei assim, mudar uma geração de joelhos é muito forte. E a gente só muda aquilo que muda primeiro a nossa mente, aquilo que muda primeiro em nós. E para que a nossa geração seja transformada, seja mudada, nós precisamos mudar. E nós vamos ler esse versículo apenas, que fala assim, né? Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. E eu fui entender primeiro o que a palavra geração significa. Geração fala de um povo. No mundo aí fora, eles falam geração como se fosse, quem nasceu na década de 80, é a geração da década de 80, geração da década de 90. Mas para Deus, na Bíblia, geração fala muito mais. Geração fala sobre identidade, fala sobre propósito, fala sobre a marca, fala sobre legado. E foi quando o Senhor me confrontou nessa passagem, porque aqui, quando o salmista Davi escreveu esse versículo, o povo estava para entrar com a arca em Jerusalém. E o que antecede esse versículo, no versículo 4, fala assim, no versículo 3, quem subirá ao monte do Senhor, ou quem está no seu santo lugar, é aquele de limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Aí vem o condicional, a gente tem um condicional muito antes. Aí sim vem, esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. E como que é conhecida a nossa geração hoje?
Nós mesmo, como crentes, eu mesmo, como mulher de Deus, profeta na casa do Senhor, muitas das vezes nomeei a minha geração como sendo talvez a geração Z, como sendo a geração da internet, a geração das redes sociais. Nós, como crente, e o Senhor provou isso dentro da minha casa, nós não temos vigiado naquilo que a gente tem falado. Qual é a geração, qual é o nome da geração que os historiadores daqui a alguns anos vão dar para a nossa geração de hoje? O que tem saído da minha boca e da sua boca, na minha casa e na sua casa? O Senhor me trouxe uma palavra de confronto e de revelação. Ele disse assim para mim: essa palavra não é uma palavra para emocionar, é uma palavra de ativação. É uma palavra que vai nos fazer refletir qual é a geração que nós estamos construindo. E o Senhor falou para mim, essa geração ela começa a ser construída dentro da tua casa. Não adianta estarmos eu e você aqui, talvez, cantando, louvando, adorando, servindo, fazendo, e a nossa casa não consegue enxergar essa mulher, esse homem que é dentro da igreja. E talvez por isso essa geração tenha ficado tão perdida, porque ela tem confrontado o que ela vê dentro de casa e o que ela vê na igreja. Não faz sentido, porque é uma geração onde eles têm acesso a muita informação, é tudo muito rápido, vai tudo muito... A gente não tem mais como manipular a informação está ali. Antigamente, nossos pais falavam, olha, 1 mais 1 é 2. E a gente ficava com aquele 1 mais 1 é 2. Hoje não, você fala para o seu filho, 1 mais 1 é 2, ele vai confrontar, ele vai ler, ele vai ver. E aí entra a nossa sabedoria. E aí o Senhor falou assim para mim, então, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o nome? O homem a gente já sabe que já deu um nome para essa geração, que é a geração Z. Mas qual é o nome que eu, o teu Senhor, dei para essa geração? Qual é o nome que você vai carregar para essa geração? Aí foi quando ele me deu esse versículo. Esta é a geração que busca. O nome está aqui. Se eu não quisesse pregar mais nada, se Deus não tivesse me trazido mais nada, que você já saísse daqui com essa consciência, eu tenho o dever, a obrigação de formar uma geração que busca. Essa é a base de tudo. Essa é a base de tudo. E aí o Senhor falou assim para mim, só que uma geração que busca, também é uma geração que tem tudo na mão, eles não precisam ir buscar. Então, o que vai influenciar essa geração que busca é a leitura que eles fazem da minha e da sua vida sem abrir a Bíblia. É a leitura que eles fazem de quando eu e você somos confrontados por um problema, como que nós nos comportamos. Essa é a maior experiência que o meu filho, o seu filho vai ter na vida. E o Senhor falou para mim, toda geração possui um altar. Toda geração possui um altar. Eu falei, Senhor, mas como? E ele me deu algumas referências. Caim e Abel são lembrados pelo quê? Pelo altar, pela oferta que eles deram. O altar que eles levantaram. Noé, quando ele sai da arca, a primeira atitude que ele toma não foi construir uma casa, não foi comprar um carro, não foi comprar um terreno, foi fazer o quê? Levantar um altar. Abraão, quando ele foi atravessar a terra prometida, em cada lugar que ele passava, ele construía um altar. Então, toda grande obra é precedida de um altar. A criação dos nossos filhos, ela é uma grande obra. E qual é o altar que nós temos levantado na nossa casa e na vida dos nossos filhos? Qual é o altar que nós temos ensinado à nossa família? Ou até mesmo no local onde a gente trabalha? Vamos sair um pouquinho da posição de filhos. Qual é o altar que você está levantando no lugar onde você trabalha, por onde você passa? Será que é o altar? Porque altar vai existir sempre.
Mas a gente que vai definir se é o altar do orgulho, da vaidade, o altar do medo, o altar da mentira, o altar da altivez. Qual é o altar que nós temos levantado? Por onde a gente tem passado? Esse altar vai definir o produto que vai sair dessa obra. Então, o altar já está ali, a gente já sabe que ele existe. Aí, o Senhor falou assim, olha, Deus nunca muda uma geração apenas por meio de discursos. E o que nós temos visto muito são discursos vazios. Isso não começa na igreja, porque a igreja ela começa dentro da nossa casa. A igreja ela é só a pontinha do iceberg. E eu e Lu, a gente fala muito sobre isso, que muitas pessoas terceirizam a educação dos filhos para a igreja. E a igreja ela tem o papel de ter o cuidado espiritual. Ela vai cuidar a pontinha. Agora, a educação moral, os valores, os princípios, a vivência é dentro da nossa casa. E aí nós queremos, muitas das vezes, terceirizar isso para a igreja. Sabe por quê? Porque nós não queremos esse sacrifício. E não existe altar sem sacrifício. Não existe altar sem entrega. Não existe altar sem renúncia. Muitas das vezes, para você levantar um altar na sua casa, você vai ter que acordar mais cedo. Você vai ter que deixar de fazer algo que você queria muito fazer. Você vai ter que deixar de ter alguns comportamentos que você queria ter, que você tinha, que você foi criada. Eu precisei deixar o altar do eu não sei fazer e eu não gosto de fazer para aprender a arrumar uma mesa posta, para levantar um altar dentro da minha casa. São coisas simples, mas que precisam ser feitas. Nem tudo é sobre a obra dentro da igreja. Nem tudo é sobre você estar fazendo coisas grandes, são coisas pequenas. Num arrumar de uma cama, num dobrar de uma roupa, num cuidar, numa palavra de bênção que você às vezes vai precisar acordar um pouquinho mais cedo ou ficar até mais tarde esperando um filho voltar da faculdade ou colocando um filho para a escola. Isso é um sacrifício. Todo altar exige o quê? Renúncia. Então, primeiro a gente já entendeu que a gente precisa escolher qual é o altar que a gente vai levantar. Eu não sei qual é o altar que você tem levantado até hoje na sua casa, mas o Senhor me trouxe aqui nessa manhã como profeta da casa de Deus para te dizer, levante um altar de adoração na sua casa. E que esse altar de adoração comece nas suas atitudes e não nas suas palavras. Depois ele vai passar pelas palavras, mas primeiro ele precisa começar nas suas atitudes, porque essa geração é uma geração que te observa o tempo inteiro. É uma geração que ela não vai ser convencida pelo mimimi daquilo que você está falando. Ela vai ser convencida pelo aquilo que você faz nas suas atitudes. Eu recebi um diagnóstico de uma filha minha, não tem 30 dias. E naquele momento eu comecei a confrontar o Senhor. Eu falei, Senhor, mas por que eu? Por que comigo? Por que dessa forma? Porque foi quando eu decidi voltar com Efésios no sábado, na segunda-feira veio o diagnóstico. E aí o Senhor falou assim para mim, você é mulher de oração. O homem vai até aqui e eu vou além. Até aqui você sabe. Até aqui você tem o controle. Mas eu estou te convidando para ir mais fundo, mais profundo. Eu quero que você vá além. Eu quero que você mergulhe. Eu falei, Senhor, mais do que eu tenho feito. O Senhor falou, não, você não entendeu. Quando a gente tem o controle da situação, é muito simples, é muito fácil. Agora, quando o médico diz para você assim, olha, está tudo tomado, não tem jeito, não tem o que fazer. E aí você olha assim, mas eu sempre cuidei, eu sempre fiz, eu sempre analisei, eu sempre, nunca fui descuidada com a saúde da minha filha. Por quê? Por que agora? Por que assim? Aí o Senhor falou assim para mim, não é para a morte, vou me manifestar no meio dessa prova. Mas como que você ouve a voz de Deus? E eu lembro que eu falei com a Lu assim, Lu,
ora. Ora porque eu não tenho força, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não estou conseguindo ouvir. Porque não foi essa a voz que eu ouvi no final de semana comigo, quando Deus falou o que falou para mim. E aí na segunda vem um diagnóstico. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não sei se vocês acreditam, não sei se vocês já viveram. Deus mudou a sentença da minha filha em uma semana. Uma semana, foram 7 dias. E Deus foi muito claro comigo, Ele falou assim, eu queria ver até onde você ia crer no que eu falei. Os médicos estão até agora sem acreditar. Fazem exame em cima de exame e não estão entendendo nada. Fazem exame em cima de exame e não estão entendendo nada. Mas tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Por que Deus permitiu que eu vivesse isso dessa forma? Nossa família ainda está vivendo, porque eu tenho a voz de Deus, eu tenho o que os exames estão dizendo, e o cenário mudou, mas ainda existem algumas nuvens, ainda existem algumas sombras, e a gente fica assim, Senhor, eu quero o milagre completo, eu quero a obra completa. E a minha filha, ela viu que na mesma hora que a gente estava no hospital, na hora que a gente recebeu o diagnóstico, a minha posição era sempre, eu vou orar. Vamos orar, porque Deus vai fazer. Porque Deus vai fazer. Óbvio que no meu secreto eu chorei, eu esperneei, que eu sou um ser humano, você é um ser humano. Mas ali a minha filha entendeu como que a família dela conseguiria passar por aquela prova. E aí eu quero dizer para você o seguinte, na manhã desse dia. Como que você tem se comportado diante do luto, diante da perda e diante do não de Deus? Como que tem sido o seu testemunho diante do não de Deus? Porque por 7 dias eu tinha o não do homem, até vir o não de Deus. E minha filha, quando chegou em casa, e eu vi nitidamente que era algo muito espiritual, porque, teoricamente, ela estaria 50% bem, e ela começou, estou sentindo algo apertando o meu pescoço. E o Senhor começou a me discernir aquilo no espírito. No espírito. E ali eu fiz o quê? E 2 meses antes, Deus tinha mandado levantar um altar de adoração na minha casa. Só que esse altar de adoração não era só na oração, não era só no louvor. Era realmente mudar tudo. E eu fui mudando tudo que estava fora do lugar. E eu fui fazendo tudo voltar para o lugar como Deus havia me entregado. E ali a minha filha falou, mãe, você disse que a gente ora e que Deus faz. E eu não quero mais ficar aqui nesse hospital. E eu orei para Deus me dar alta no sábado. E eu, na minha cabeça, como que Deus vai fazer isso? No sábado, minha filha tinha acabado de entrar no hospital e tinha tido todo aquele diagnóstico. E eu falei, você orou, filha? Ela falou, eu orei. E você disse que eu era sensível à voz do Espírito. E eu ouvi o Espírito falando comigo que eu vou sair no sábado. Como que você fala isso para sua filha? Porque eu, como sendo profissional da saúde, eu sabia que o que a medicina estava me dizendo, ela não sairia dali nem tão cedo. Falei, filha, se o Senhor falou contigo, Ele vai cumprir. E aí ficou uma lição muito importante para mim naquele momento. Você tem ensinado a seu filho a ouvir a voz do Espírito? Qual é a voz que os seus filhos têm ouvido? A gente ensina eles a acessar uma rede social, a gente ensina a acessar uma inteligência artificial, a gente ensina a falar inglês, a falar outros idiomas, a gente está preocupado com a profissão, a gente está preocupado com a formação. Eu o tempo inteiro, não, porque vai fazer intercâmbio, vai fazer. E por uma semana, tudo aquilo que eu falei que ia fazer é como se tivesse caído. E naquele momento, sabe só o que ficou? A palavra, a oração. E talvez, se a minha família não estivesse fortalecida na palavra, a gente teria caído ali naquele momento. O estudo é importante, eu supervalorizo. Tudo que a gente faz para melhorar a vida da nossa família é muito importante, mas o que permanece é a palavra. E sabe qual é a estratégia de Satanás? É igual ele fez com o povo do Egito, dá trabalho para eles.
Coloca trabalho, coloca trabalho, coloca trabalho que eles vão se distrair. E hoje se sabe o que a gente faz? Coloca estudo, curso, vai aqui, vai ali, vai lá. E Deus, ele não tem preocupação nenhuma. Ele não se importa que a gente queira ter um bom carro, que a gente queira ter uma boa casa, um bom estudo. O problema é que a gente está invertendo a posição. Aquele lugar que era para ser dele, a gente está colocando outro Deus assentado nesse trono. E é aí que Deus está entrando e está desfazendo a nossa realidade. Ele está tirando o nosso chão porque Ele ama. Ele está tirando o nosso chão por amor. E aí Ele fala para mim e para você nessa manhã, qual é o altar que você tem levantado na vida da sua família? Qual é o altar que você tem levantado na vida daqueles que andam ao seu redor? Qual é a Bíblia que as pessoas estão lendo quando olham para mim e para a sua vida? Naquele momento só ficou a oração. A minha filha me evangelizando no meio da dor. Mas aí eu imagino, e se naquele momento ela não tivesse a palavra? Como muitos não têm. Como eu disse para vocês, eu acredito e creio mesmo que Deus tem o melhor para nós nessa terra. Eu creio que a gente tem que usufruir mesmo de tudo que é melhor que tem, se for para honrar e glorificar o nome dEle. Mas se aquilo que Deus te deu está tirando o altar dEle, está te tirando da presença dEle, é melhor que Ele arranque. E eu falo isso com o coração aberto, porque no momento em que eu recebi o diagnóstico da minha filha, eu falei assim, eu não queria ter nada disso, eu só queria ter a minha vida normal, só queria ter a minha filha com saúde. E aí, nesse momento, você lembra que você é nada, que você é ninguém. E aí eu falei para o Senhor, mas como levantar um altar? Ele falou assim, primeiro, antes de levantar o altar, a gente precisa reparar o altar. Não se levanta altar em meio a ruínas, em meio a escombros. Não tem como. Não tem como Deus começar algo novo no meio do velho. Só que para reparar o altar, você tem que quebrar. E para quebrar, dói. Para quebrar, quem olha, quem vai passando e está ao redor, fica algo feio. E nem todo mundo quer passar pelo feio. Afinal de contas, você já foi um lindo prédio. Como que você vai se mostrar agora quebrado, caído? Amados, deixa eu falar algo por amor. Se necessário for, peça para Deus te quebrar mesmo, te moer. Eu fui moída nesses 2 últimos anos. Eu falo que o Senhor me levou lá embaixo para me forjar, para me moldar e para eu conseguir transbordar de verdade para as pessoas. Não que em todo tempo eu era um personagem, mas muitas das vezes eu criava um personagem. E Deus não trata personagens. Deus trata pessoas. Deus trata caráter. Então eu quero te dizer algo, que a idolatria no nosso coração, talvez essa idolatria comece, sabe aonde? No microfone. Você idolatra tanto o seu ministério, você idolatra tanto as suas redes sociais, você idolatra tanto que você esqueceu de Deus. E o Senhor está te convidando nessa manhã a tirar até o altar da religiosidade que você criou. Porque não vem de Deus. E Ele me provou isso na palavra, porque a idolatria começou no meio do povo, quando o povo primeiro começou o quê? A se misturar. O povo não abandonou Deus. O povo começou misturando. Não, só isso aqui pode. Só esse pouquinho aqui vai. Só esse pouquinho aqui eu consigo. Começou na mistura. E essa mistura a gente tem feito hoje. Não, vou negociar. Só hoje que eu não vou orar. Só hoje. Só essa semana eu não vou jejuar. Só essa semana eu não vou fazer aquilo que o Senhor me deu lá atrás. Só essa semana eu vou negociar o meu chamado. Só essa semana eu vou negociar esse vídeo pornográfico que eu estou sentindo vontade de acessar agora. Só essa semana eu vou ouvir aquela música que me lembra
aquele relacionamento que eu tive, que talvez hoje eu estou com um pouquinho mais de saudade. Não, é só essa semana, é só hoje, é só dessa vez. E aí a gente vai começando a levantar altares. Depois a gente começa a dividir. Olha, primeiro eu abri uma concessão, depois eu começo a dividir. Depois eu começo a substituir. A minha esposa, que era alguém importante, ou o meu marido, que era alguém importante, passa a não ser mais. Eu já coloquei uma terceira pessoa. O meu ministério, que era algo que Deus me confiou e que com muito amor e sabedoria eu fazia, eu hoje talvez já não consigo mais fazer tanto porque eu tenho que fazer outra coisa. Aquele emprego que o próprio Deus me deu está roubando o lugar do culto, está roubando o lugar da adoração. Aquele carro, o mesmo carro que eu orei porque eu ia a pé, porque eu ia de ônibus, hoje eu pego esse carro e me leva para lugares onde Deus não está ali. Então, a gente começa a idolatrar aquilo que Deus nos deu. E aí, vem uma outra parte. Vem a restauração, mas a restauração ela só vem quando a gente tem o quê? A consciência, quando a gente traz a consciência de que aquilo que a gente está fazendo está fora do propósito. Só que a gente está tão ocupado, a gente está tão atarefado, vivendo as nossas demandas do dia a dia, que a gente não consegue parar para refletir. E eu falo que começa por mim. Eu trabalho muito, muito, mas hoje eu não negocio o meu tempo de adoração com Deus. Hoje eu não negocio o meu tempo no secreto com Deus, porque é esse tempo que faz ser a mulher que eu sou hoje. É esse tempo que vai te forjar no período em que nada nem ninguém puder te ajudar. É esse tempo que vai fazer você ser forte em momentos que às vezes você não vai estar ouvindo a voz de Deus. Naquele momento você vai trazer o quê? A memória. Aquilo que Deus falou com você lá atrás. Mas o que Satanás tem feito? Tem colocado tantas atividades, tantas coisas na nossa vida que tem feito a gente fazer o quê? Roubar esse nosso tempo com Deus. Que na manhã desse dia, você decida, porque isso é uma decisão, decida reparar o seu altar. Que você decida não querer mais negociar aquilo que Deus te deu. Que você decida a construir um altar no coração do seu filho. Uma criança desse tamanho aqui, jamais ele vai ler a Bíblia toda, dessa idade. Mas sabe quando que ele vai conhecer Deus? Através da atitude do pai e da mãe. E aí, qual é o Deus que você tem apresentado para o seu filho? Qual é o Deus que você tem apresentado aonde você trabalha? E a gente faz, sabe o quê? A gente pede fogo para Deus. Só que fogo é consequência de altar. E altar é consequência de renúncia. E renúncia é consequência de entrega. E entrega é consequência de uma decisão. A entrega é uma decisão. Você precisa querer, você precisa decidir. A gente precisa parar de contar histórias para nós mesmos sobre tempo. Tempo a gente faz, a gente organiza, a gente negocia, a gente prioriza. E aí, você começa a ver quantas horas por dia os nossos filhos passam na escola. No mínimo 5 horas. Quantas horas, por quê? A gente considera o quê? Importante. Quantas horas do dia o seu filho faz uma leitura da Bíblia? Aí a gente quer terceirizar para o culto de domingo, para a EBD. A gente está falando de 7 dias da semana contra 2 horas na igreja. Por isso é que os nossos filhos têm sido, muitas vezes, alvejados lá fora. É negligência nossa. O nosso altar está o quê? Invertido, prioridades erradas. O Senhor está nos chamando nessa manhã para um despertamento. Não é uma mensagem de emoção, não é uma mensagem para você sair daqui. Ai, o Senhor me tocou. Não, o Senhor realmente me chacoalhou. E o Senhor me trouxe aqui nessa manhã por misericórdia para perguntar para você, quem está ocupando o altar da sua casa? Quem é que está ocupando o altar?
E se você está aqui ouvindo essa mensagem, é porque o Senhor está tendo amor e misericórdia por você, assim como teve comigo. Se você está ouvindo essa mensagem aqui nessa manhã, é porque o Senhor está te dando uma oportunidade de você fazer uma conversão, de você refazer essa rota. Mas refaça hoje. Os sinais estão aí. A gente está vendo terremoto, maremoto, e é guerra, e é isso, e é aquilo. Quanto tempo mais você vai esperar para ensinar os seus a ouvir a voz do Espírito Santo, a ouvir a voz de Deus? Eu falo muito, eu estava no hospital com a minha filha, eu falei assim, gente, há 20 anos atrás a gente ainda tinha aquele evangelismo de domingo dos hospitais. Eu fui a um sepultamento deve ter umas 3 semanas também, e chega lá, tinha uma equipe de missionários da Igreja Católica, fazendo a parte deles. Aí eu falei assim, o Senhor fala para a gente, né, não dê lugar ao diabo. Mas nós negociamos todos esses lugares que também pertenciam a nós. Naquele momento ali de fragilidade da pessoa, eu estava num sepultamento onde 70% das pessoas eram do candomblé. E eles se quebrantaram com a palavra que a missionária da Igreja Católica pregou. Eu falei assim, imagina um crente aqui, evangelizando no momento de quebrantamento. Mas sabe o que a gente fez? A gente negociou esse tempo. A gente está tão preocupado com as nossas demandas do dia a dia, com as nossas demandas, com tudo aquilo que nós pedimos em oração, que a gente esqueceu de reparar esse altar, o altar do evangelismo, o altar da entrega. Porque esse altar, ele não tem holofote mesmo, ninguém vai estar ali vendo, não tem microfone. O altar dos hospitais. E a gente tem visto muito pastor de rede social. Agora, pastor de ovelha que está aqui, ó, tirando o carrapicho, sentindo cheiro de ovelha, são poucos. Vou falar uma coisa para vocês por experiência própria. Pastor de rede social é muito bom quando você tem ouvido que você consiga filtrar. Se você deixa de ouvir o pastor da sua igreja para você ouvir pastor de rede social, que não tem cheiro de ovelha, que não sabe o que é o dia a dia, que não conhece teu dia a dia, amados, você não lê Bíblia. Você não lê Bíblia. Um pastor que ele se posiciona para ensinar a igreja a orar, ele já começa a pagar o preço antes de levantar a campanha. Eu imagino o que os pastores, Silas, pastor Elisete, todos os pastores das ADVECs, o preço que eles devem ter pago para levantar esse ministério e fazer esse trabalho, geração de oração. Porque quando você impacta uma mulher, você não está impactando uma mulher, você está impactando uma geração inteira. Aqui eu não tenho, sei lá, 300 famílias, não tenho 300 pessoas, eu tenho 300 famílias. Eu tenho 300 gerações de pessoas sendo impactadas. Então, vocês entendem o poder que a gente tem quando a gente consegue impactar uma geração. Agora, para a gente concluir, o Senhor falou comigo sobre pessoas muito preparadas intelectualmente, mas sem espírito. Pessoas com performance. E o que a gente tem visto é muito o quê? Performance. Mas a performance, ela só é confrontada, ela só é quebrada quando você tem uma vida de oração. Então, primeiro você reconheceu, depois você começou a entender os altares que estavam quebrados, depois você fez o quê? Reparou, e depois você começou o quê? A orar, porque a entrega te conecta direto com o trono. Então você vai ter o quê? Discernimento para ouvir a voz de Deus. Você vai saber a voz que você vai estar ouvindo. Você vai saber a voz de comando. Você vai saber quem é que está falando com você. E o que a gente tem visto hoje aí são pessoas sendo guiadas pelo quê? Por vozes aleatórias. Vozes que não ouvem a voz do nosso pastor. Do nosso pastor quem? Jesus. Eu não sei qual é a geração que você foi criada, eu não sei como é que era a sua família, mas eu quero te dizer que se eu estou hoje aqui, podendo ministrar para vocês, é porque eu tive homens e mulheres que oraram por mim. Eu não sei como é que é a sua vida no secreto,
Mas eu quero te dizer que ali é aonde o homem não vai te aplaudir. Você sabe por que a gente tem medo, muitas das vezes, de ir para o secreto? É porque ali é como Deus realmente nos vê. Ali não tem máscara, ali não tem microfone, ali não tem ninguém para ver. E quando a gente pega o microfone e a nossa vida de oração em casa, ela não é respaldada, a gente está se comportando como um hipócrita. Se você tem uma vida de ministério na igreja e a sua vida ela não é respaldada pela sua vida de oração na sua casa, pelo seu altar levantado na sua casa, você está se comportando como um hipócrita. É um teatro. E Deus está nos convidando nessa manhã a fazer essa reflexão. Até quando? Até quando eu e você vamos nos comportarmos como atores? Qual é a história que você contou para estar aqui nessa manhã, bonita, linda, mas por dentro só Deus sabe como você chegou aqui? E o Senhor está nos convidando a reparar esse altar. O Senhor está nos chamando a voltar ao princípio de tudo, sabe? A fazer aquela oração de entrega, aquela oração de renúncia e falar, Senhor, eu sei que essa área aqui eu não deixei o Senhor trabalhar até agora, mas por misericórdia eu te peço, começa a trabalhar em mim, começa a mudar em mim, faz em mim primeiro. Porque quando Deus ele opera em você, através de você vai transbordar. Não tem como a gente impactar uma geração de oração se a transformação não passou pela gente. Só que a transformação, como eu falei lá atrás, ela exige esses 3 passos. E muitas das vezes a gente não está disposto a refazer o caminho. Eu não sei como é que está a sua vida de intimidade, mas talvez você está em liderança em algum cargo e a sua vida não está com o altar reparado. Se o Senhor falar contigo, chama os pastores e conversa. Fala, pastor, eu prefiro talvez entregar o cargo do que continuar. Eu prefiro ser tratado. Eu preciso ser tratada. Não permaneça pela vaidade. Isso é um ídolo. Você criou um ídolo. Eu não sei qual é o ídolo que você criou na sua vida ministerial, na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua vida como pai e como mãe. Mas decida hoje quebrar todos os ídolos. Os ídolos dessa geração não são mais de madeira. Os ídolos dessa geração hoje se chama rede social, status, relacionamentos, networks, dinheiro. Como eu disse antes, nada disso faz mal, desde que você não traga isso como esteja no lugar de Deus. Então, na manhã desse dia, eu quero te convidar a ficar de pé. E eu quero te convidar, se você sentiu que o Senhor falou com você com essa palavra, que você venha aqui na frente, para a gente orar para que o Senhor possa reparar esse altar. Que você venha pedir ao Senhor para que Ele alcance a sua geração, que Ele alcance os seus. Tudo aquilo que leva seu nome e o seu sobrenome vai ser alcançado pelo poder da palavra de Jesus. Que você veja que o Senhor, Ele pode refazer. Não tenha medo, não tenha vergonha. Não se sinta diminuído. Entenda que essa é uma oportunidade que Deus está te dando para que você possa ter a sua vida restaurada por completo. Essa é uma oportunidade que Deus está te dando para que a sua família seja alcançada, para que maldições hereditárias sejam quebrados, para que ciclos não se repitam. Decida parar em você, na sua geração.